Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Talk Jurídico. E hoje eu trouxe um tema que mexe com a advocacia moderna, que é a negociação estratégica. E eu não poderia chamar nada mais, nada menos que a Carol Sais. Ela é advogada e ela trabalha com negociação. Carol, seja muito bem-vinda. Se você Obrigada. pudesse se apresentar para o pessoal, conhecer um pouquinho do seu currículo. Sim, obrigada. Na verdade, é um grande prazer estar aqui com essa advogada tão competente, com a doutora Renata. E sim, vamos falar sobre muita negociação hoje, que é um tema que nem todos os advogados falam, né? Assim como a gente estava batendo um papo antes, a negociação faz tão parte do nosso dia a dia Sim, com e a certeza. gente precisa tanto falar sobre esse tema. Então, eu fiquei muito honrada com esse convite, né, da doutora Renata, de me convidar para vir aqui, para a gente conversar desse tema que eu tanto amo. Obrigada, Carol. Seja muito bem-vinda. Bom, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Carol, no seu ponto de vista, qual é o maior erro que os advogados ainda cometem em mesas de negociação e como evitá-los? Assim, existem vários erros que a gente pode cometer, né, inclusive quem já advoga há muitos anos, mas eu acredito que o principal desafio para todo advogado, inclusive para os empresários e tudo Uhum. mais, é realmente separar as emoções da resolução do problema. Isso é um problema mesmo, né? Então, muitas vezes, as pessoas acabam se deixando levar pela raiva, acabam ficando um pouco nervosas, às vezes ficam um pouco inseguras. Perde aquele autocontrole na negociação. Então eu acho que esse é o principal desafio e também o maior erro. Então, já se falou muito, né, sobre inteligência emocional e eu acho que é um tema ainda relevante dentro da área da negociação. Uhum. Então, tanto a mentalidade quanto a inteligência emocional, elas são fundamentais para que uma boa negociação seja conduzida. E uma estratégia também, Também, conhecer a outra parte, já ir estudada, aquela do que vai ser sim. negociado, acho que faz toda a diferença, né? Faz. Sem dúvidas também, a preparação, ela é muito importante. Então, um outro erro seria você chegar numa mesa de negociação sem conhecer o outro lado. Uhum. E para isso vale tudo mesmo, vale fazer pesquisas na internet, entender com quem que você está negociando, né? Qual que é a experiência da outra pessoa, até mesmo entender gostos pessoais da outra pessoa, se você tiver acesso a redes sociais, tudo isso conta Interessante. muito, porque uma estratégia também é você conseguir fazer um quebra-gelo com o outro lado, né? Você Uhum. conseguir criar uma conexão emocional com a outra pessoa. Então, Sim, como advogada, eu sempre faço isso, eu sempre pesquiso com quem eu estou negociando e para tentar realmente encontrar esse ponto de conexão, para que a gente consiga se identificar em algum ponto e se conectar e as coisas possam fluir de uma maneira mais fácil. facilitar essa negociação. É. Maravilha. Carol, quais são os erros mais comuns que você percebe quando as pessoas tentam negociar sozinhas, seja em contratos, de soluções societárias ou até em compras importantes? E qual costuma ser o prejuízo invisível que elas só percebem depois? Quando um cliente chega com o caso já negociado, né? É Aham. isso, para o advogado. Bom, o que eu percebo é que o cliente não pensa, às vezes ele está muito focado no preço, né? Eu quero pagar tanto, a outra parte quer me vender e está resolvido. Aham. Só que não é só sobre isso. Então, por exemplo, um contrato de locação, né? Falando sobre a tua área. Um contrato de locação, ele vai envolver muitas outras coisas. Ele vai envolver a obrigatoriedade de um seguro, da contratação de um seguro, Sim, como que vão ficar as benfeitorias, né, na saída do imóvel, vai envolver até mesmo, e eu recentemente tive uma discussão ferrenha sobre esse assunto, sobre a possibilidade do proprietário vistoriar o imóvel, né, sim. dentro do prazo de locação. Então, muitas vezes o cliente chega falando assim, olha, o negócio está pronto, definimos o valor da locação e o prazo, e é isso. Só que é muito mais do que isso, tem muitos outros aspectos que envolvem a negociação e que às vezes pode viabilizar o negócio. Então, a gente como advogado, nós somos preparados para poder enxergar além do preço, Exato. enxergar as obrigações Os detalhes. acessórias, os detalhes, e é para isso que a gente estuda e se aperfeiçoa, né, sempre. Então,
De fato, uma coisa que eu sempre comento e que seria muito interessante se os empresários pudessem procurar os advogados antes de fazer o negócio, Antes. né? E a gente poder acompanhá-los durante as negociações desde o princípio, porque assim a gente consegue dar essas nuances, essas visões desde o início. Maravilha, é exatamente isso. Carol, na sua experiência, o que mais atrapalha uma boa negociação? A falta de estratégia ou a forma como a pessoa reage emocionalmente? Foi o que a gente tinha Sem mencionado. dúvidas. Existe alguma dica prática para manter o controle, mesmo quando o outro lado tenta te desestabilizar? Sim, tem uma dica que até ela veio do William Ury, que é um verdadeiro expert em negociação estratégica Aham. no mundo. Ele é um grande negociador que já ajudou líderes no mundo inteiro. Então, ele fala muito sobre ir para o balcão, go to the balcony. O que significa isso? Quando você vê que a coisa está esquentando, que está todo mundo muito nervoso, existe essa. Você precisa fazer esse exercício mental de ir para um balcão invisível em que você tente enxergar a cena numa terceira pessoa, numa terceira visão. Uhum. Ou até mesmo você sair da sala, levantar, vai ao banheiro, vai tomar uma água, tenta relaxar. São técnicas que você pode utilizar para controle emocional. Então, quando você percebe que está ficando alterado, então essa saída da sala, a saída para o balcão, né? Você começa a pensar, o porquê que eu estou me sentindo assim? O que está me fazendo me sentir dessa forma, mais nervoso? É alguma coisa que a outra pessoa está dizendo? É a maneira como ela diz? Uhum. E aí você consegue voltar já para a sala com uma estratégia para lidar com essa situação. Entendi. E você acha que pode ser uma estratégia da outra parte desestabilizar você emocionalmente também? Sim, pode. E por isso que você sempre tem que estar com as técnicas de defesa Na preparadas. ponta da língua, já Essa é ficando. uma delas. Por exemplo, quando você consegue parar, se acalmar e perceber o porquê você está ficando nervoso e o que a outra pessoa está fazendo para te deixar nervoso, no momento que você volta para a mesa, existem técnicas de defesa que você pode fazer para tentar neutralizar esse ataque. Entendi. Então, é uma estratégia, sim, utilizada muito por alguns negociadores e você precisa saber como se defender. Certíssimo. Não vão despreparados para as reuniões, gente, é muito É. importante. Você acredita que os advogados são preparados para negociar na graduação ou é preciso um desenvolvimento específico? O que foi decisivo na sua formação? Gente, isso a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, que a faculdade, a graduação, ela não prepara os estudantes de direito para entrar numa negociação. De jeito nenhum. Não tem como. Eu que recentemente nós entramos nessa área do direito, a negociação ela faz parte do nosso dia a dia. E assim, eu vou ganhando experiência com a gente vai lá no escritório, nós vamos negociando, mas na faculdade nós não tivemos, né? Não, não tivemos. Eu não tive, né? Você também não teve. Aham. E a gente percebe que pouquíssimas faculdades aqui no Brasil, principalmente as faculdades de São Paulo, mais especialistas em direito empresarial, é que exploram um pouco essa área. Aham. Eu, sinceramente, entendo que a negociação ela é aplicável no dia a dia do advogado, não importa qual área ele seja. Então, um bom advogado público tem que saber negociar, um advogado criminal tem que saber negociar, um advogado da área de família, principalmente, tem que saber negociar. Então, é muito mais do que a área empresarial, Sim. né? Hoje eu me considero uma advogada de negócios, porque é o que eu trabalho, mas eu enxergo que em outras áreas do direito a negociação é fundamental. Uhum. E é uma habilidade, né, na verdade, até de liderança, que também é Sim. outra área que a gente não tem na faculdade. E que Uhum. ela é muito importante também para qualquer carreira que, não só o advogado, mas qualquer carreira que o estudante de direito vai seguir. Então eu enxergo que a negociação, ela está muito interligada com a área de liderança. E são duas matérias que, se a gente tivesse tido na faculdade, né, Teria feito muita diferença. teria feito muita diferença, sem dúvidas. Para mim, na minha formação, o meu divisor de águas foi quando eu fui fazer, eu advogo já há 13 anos, e sempre advoguei na área empresarial,
E eu fui fazer a pós-graduação em Direito Societário no INSPER, em São Paulo. E aí lá foi o meu primeiro contato com a negociação estratégica como matéria. Então eu tive realmente a aula, aprendi as técnicas utilizadas em Harvard. Então foi lá que eu realmente me apaixonei por essa área. E aí eu comecei a estudar por conta. Comprei todos os livros, muitos livros em inglês, fui lendo, estudando e me aprimorando. E aí eu decidi fazer uma extensão em Harvard Law School. Então eu fui para lá e Muito fiz o legal. curso de negociação Aham. lá. E para mim esse foi o grande divisor. Eu passei a enxergar realmente a minha carreira como uma advogada de negócios, solucionadora de problemas. Então foi aí que a negociação entrou na minha vida. E foi isso, e foi em 2017. Aí desde então eu tenho estudado e me aprimorado nesse assunto. E né, eu acabo aplicando isso no meu dia a dia, já que eu estou sempre estudando, aí eu já Sim. faço a aplicação E prática você também logo. oferece mentorias, né, para Sim, negociações. hoje eu tenho uma empresa, né, digital, em que eu dou cursos, dou Aham. treinamentos. Essa semana mesmo eu estou preparando um treinamento muito legal para um escritório de advocacia de outro estado. Aham. Que E eu tenho legal. vários mentorados também que eu vou ajudando. E eu realmente também gosto muito de ajudar as pessoas. E aí eu entendo que, podendo oferecer esses cursos e treinamentos na negociação, a gente consegue impactar não só aquelas pessoas, mas também a vida dos clientes com quem elas vão lidar. Ai, que bom, fico feliz. E o curso dela, gente, é muito bom. Ela já forneceu algumas aulas gratuitas no Instagram, eu pude participar. É muito bom, tem muito conteúdo. Eu achei muito interessante que você trouxe técnicas que eu nunca nem tinha ouvido falar. É, Muito legal. Bom, seguindo aqui, como equilibrar firmeza e flexibilidade? Você poderia dar algum exemplo concreto que, quando ceder estrategicamente, resultou em um ganho maior? sim, muitas pessoas, muitos advogados, eles enxergam esse ceder como perder, né? Aham. Então, existe essa visão antiga e retrógrada de que negociação um ganha, o outro perde. Então, até o programa de Harvard, ele trouxe essa visão bem inovadora de que ganhar pode ser nem sempre é ganhar e perder, mas sim um ganha-ganha. E a gente consegue buscar para as duas partes uma situação em que os dois possam sair ganhando, né? Aham. Um concede de um lado, o outro vai fazer uma concessão do outro lado, e assim a gente chega num ponto em comum. Então, quando a gente está negociando cláusulas de um contrato, principalmente contrato de compra e venda, que é a área que eu atuo bastante, existem situações em que você realmente vai ter que ser um pouco mais rígido. Então, por exemplo, você está fazendo a aquisição de uma empresa, você não pode aceitar que aquela empresa não esteja com as licenças em dia, a alvará em dia e tudo mais. Só que por outro lado, porque isso pode gerar um problema para você futuro. Só que por outro lado, a gente sabe que hoje no Brasil, para uma empresa estar com todas essas licenças, essas autorizações todas em dia, é muito difícil. Então você precisa encontrar um meio do caminho ali e escrever a cláusula de determinada maneira que atenda tanto a realidade, né, que a gente vive no Brasil, quanto a deixar o seu cliente seguro em relação àquilo. Aham. E aí são infinitas as possibilidades que podem ser feitas, mas você consegue colocar uma cláusula ali, caso determinada loja seja fechada, porque tal licença que o vendedor não conseguiu a tempo esteja vencida, aí ele tem que pagar uma indenização para o comprador em detrimento disso. Seria um exemplo. Aham. Mas assim, são infinitos mesmo, que você tem que acabar fazendo uma concessão, o outro lado também, mas todos os interesses acabam sendo atendidos no final do dia. Uhum. Agir com estratégia. Nos E eu pontos. acho que o principal, Renata, é a criatividade. Criatividade. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de criatividade, e eu Uhum. acho que por isso que eu me encontrei tanto nessa área, porque você tem que inventar. Você tem que inventar. Um leque de possibilidades, de portas, de caminhos. Então, muitas vezes, uma parte fica presa numa opção A e a outra parte fica presa na opção B.
Só que você precisa criar a opção C, D, E, Aham. F, G, até encontrar uma que atenda os dois lados. Então, eu acho que a criatividade ela é fundamental nessa parte de encontrar uma solução ganha-ganha também. Muito bom. Há espaço para emoção na negociação jurídica? Em que momentos o fator humano pode ser explorado com inteligência e quando é melhor excluí-lo? Você já chegou em alguma reunião sabendo que ia ser fervorosa e você já... Nossa, eu já preciso chegar já mais calma, Sim, tranquila, firme. Como que você lida com essa emoção, com a questão racional, emocional? sim, já aconteceu comigo diversas vezes de chegar numa mesa de negociação sabendo que o advogado ali do outro lado, a outra parte ia se ceder e que seria muito difícil. Especificamente nessas situações, eu tento me manter mais calma do que o normal. Aham. Porque não adianta. Se um lado for explodir, se eu resolver me deixar levar ali pela minha Não sai emoção, negociação. não sai negociação. E existe uma frase muito ruim para os advogados, que é aquela, você já deve ter ouvido falar, que se você quer que o negócio não saia, contrate um advogado. E a gente tem que mudar isso, né? Não é o nosso papel. A gente tá, nosso papel é viabilizar os negócios Sim, e a gente não pode se deixar levar pela emoção. Então, existem pessoas que acabam se deixando e aí você tem que ser mais estratégico para não se deixar levar. sim. E você tinha feito uma pergunta antes, o começo da pergunta qual que era? Ou se há espaço da Ah, emoção se há na espaço para negociação. emoção. Aham. Existe espaço sim. E tem uma emoção, por exemplo, que é a empatia tática. Uhum. E essa é a que eu mais gosto de utilizar. E eu utilizo bem intencionalmente mesmo. Até quem fala muito dela é o Chris Voss, que ele era um antigo negociador do FBI. E ele fala o que é empatia tática. É aquilo que eu comentei, de você criar uma conexão com a pessoa do outro lado. Então, eu gosto muito de conhecer pessoas, de conversar e Uhum. me conectar verdadeiramente, né? Não só como estratégia. Sim, E a empatia, ela pode ser uma estratégia muito boa e não deixa de ser uma emoção também, né? Então, com certeza. a gente fica muito presa na raiva e tudo mais. Só que a empatia, que é algo muito bom, ela também é uma emoção que ela deve ser utilizada na negociação. Eu acho Sim, que as coisas ficam mais leves, né? sim, Quando a sim. gente se conecta com o outro lado. Já tem as duas partes com interesses diferentes, conflitantes. Então, a empatia tática já entra para É, acalmar, já sai a negociação. Eu bati bastante na questão da emoção, da questão fator humano, porque todas as negociações é essencial você ter o autocontrole, você se uhum, conhecer e você conhecer outra parte e saber qual estratégia adotar. Por isso que eu acho interessante mencionar isso, porque eu sei que tem muitos advogados recém-formados, tem empresários assistindo, e que o fator emoção é essencial. É a gente saber quando demonstrar, quando não demonstrar, se precisa. Eu fico pensando, pode ser uma maneira estratégica a gente demonstrar o contrário do que estamos sentindo para poder fechar a negociação. Sim? também. Por exemplo, se você está muito animado, né, para fechar o negócio, É, quando aham. você vai ver um apartamento para É, eu ia falar comprar, exatamente aham, isso. A é, gente estava semana passada buscando conhecer os apartamentos e tudo mais. Eu conversei com meu irmão e a gente não demonstra emoção se é, você gostar. Mantém, mantém. sim. Então, eu acho que isso também vale muito, né? Vale, na área de compra e venda de empresas, se o comprador ele demonstra muito apetite, né, para adquirir aquela empresa, o vendedor Vai saber que tá ele vulnerável, vai, porque ele quer muito aquilo, né? e aí o vendedor ele vai acabar sendo mais rígido e inflexível nas concessões no contrato de compra e venda. Aham, Isso é muito real. Já vi isso acontecendo. Então, a gente tem que se controlar também em aham, determinadas situações. certíssimo. Bom, você sente que mulheres enfrentam desafios diferentes nas mesas de negociação? Como transformar esses desafios em vantagem estratégica? Bom, sinto, sim, que as mulheres enfrentam mais desafios, não sinto como tenho certeza. Uhum. Existe uma estatística que fala que as mulheres são 2 vezes mais interrompidas do que homens
enquanto estão falando. E é um desafio muito grande, né? A impressão que dá é que a gente sempre tem que estar se provando ou falando mais alto, só que não é bem assim. Eu acho que nós, como mulheres, a gente tem muitas características boas Uhum. e que a gente tem que saber utilizá-las estrategicamente. Por exemplo, nós somos mais detalhistas, nós somos mais. Eu acho que a gente consegue também se conectar, se preocupar mais com o outro. Sim. Então a gente tem que aprender a utilizar as nossas habilidades naturais de uma forma mais estratégica. Eu não acho em nenhum momento que a gente tem que tentar se parecer com o homem ou com características masculinas ou querer se impor como os homens se impõem. Eu acho que muitas vezes nem é necessário. E eu já estive inúmeras vezes em mesas de negociação em que eu era a única mulher. Uhum. E várias vezes acontecia dos homens estarem se excedendo ali e eu era a pessoa que trazia a calmaria para a sala. Sim. Então eu acho que a gente tem que identificar as nossas melhores qualidades, melhores características e utilizar a nosso favor. Eu acho que, por exemplo, eu me sinto um pouco intimidada. Uhum. Então, ainda estou criando meu espaço, Sim. por ter pouco tempo de atuação, ainda crio meu espaço e 90% das reuniões que eu participo, somente homens. É. Então, eu penso, eu tenho que criar o meu espaço de fala aqui, mas eu vou aos poucos, porque eu estou aprendendo a lidar com isso agora. Sim. E é aquilo que você falou, as mulheres são 2 vezes mais interrompidas do que os homens. Não, isso é uma realidade. E a primeira vez que eu ouvi essa estatística foi numa sala de aula, foi um professor que falou, e eu fui fazer um comentário e ele me interrompeu. Meu Deus. Então, assim, é real. E eu tenho falado bastante sobre isso. Inclusive, eu tenho um curso só para mulheres, um curso rápido, Que legal. só para mulheres que eu fiz, para que possam se sentir mais seguras na hora de negociar, para que possam saber dar voz àquilo que elas querem dizer. Nossa, muito bom. É bem Muito bom legal. saber disso. Uhum. Pessoal, caminhando para o final, nossa última pergunta. Qual foi a lição mais poderosa que a negociação te ensinou nesses 13 anos de atuação? Aquele ensinamento que você gostaria que todo mundo soubesse antes de sentar-se à mesa para negociar. Nossa, bem forte, bem importante essa pergunta. No meu entendimento, na minha experiência, de tudo que eu já estudei, qual é a lição mais importante? A gente tem que sempre lembrar que nós estamos negociando com pessoas, né? Tem uma pessoa no outro lado, e aquela pessoa, ela tem uma história de vida, ela tem suas dificuldades, ela tem seus desafios. A gente não sabe como está sendo o dia daquela pessoa, muitas vezes a gente fica com raiva da maneira como a pessoa está agindo, só que a gente não sabe qual é a bagagem dela. Então, a gente sempre tem que lembrar que, apesar, né, da papelada de contratos de 50, 60 páginas e mil coisas que a gente está ali negociando, muitas vezes a gente está falando do negócio da vida das pessoas. Sim. O negócio que a pessoa passou ali construindo por 40, 50 anos e que agora vai vender. Então, tem uma família ali por trás, tem, né, pessoas que deram a vida, deixaram de estar com os filhos para poder cuidar daquele negócio. Então, a gente nunca pode tirar isso de vista. E é muito emocionante quando a gente fecha uma compra e venda de uma empresa, que muitas vezes as partes até choram. Caramba. Né? Porque elas se emocionam de ver que aquele negócio ele foi bem construído, que ele deu um resultado, que agora está sendo vendido e que elas vão caminhar para uma nova página. Então, a gente nunca pode tirar de vista realmente o cuidado com as pessoas. E sempre tomar cuidado na hora, né, de escrever as cláusulas e negociar ali na mesa, que tem uma família ali do outro lado ouvindo, tem pessoas. Da mesma maneira, né, quando a gente está do lado do vendedor, a gente sempre tem que tentar proteger o nosso cliente para que ele não seja atingido, né, por situações constrangedoras ali do comprador. Então, é sempre ter amor mesmo pelas pessoas. Fico muito feliz de ver a paixão que você tem pelo que você faz, pela negociação. E igual você falou, tem partes que eles choram quando finalizam. Deve ser muito emocionante. Acho que como Emocionante. advogada, fazendo tudo aquilo acontecer, você fica
Mais ainda também. Não, eu sempre quase choro. Eu já sou bem emocionada. E quando fecha, assim, um negócio, você vê, né, todo mundo feliz, Aham. que todas as partes encontraram um melhor acordo ali, é muito emocionante. Eu sou apaixonada também. Eu sempre quase choro ali também, se não choro. Ai, eu ia chorar. Você me emotiva. É, Bom, pessoal, que aula, que talk, que bate-papo. Carol, muito obrigada. Eu tenho certeza que você trouxe assim conhecimentos enriquecedores para esse talk. ai, que Tem bom. empresários, advogados recém-formados, advogados que atuam bastante tempo na área, que é muito gostoso ouvir sobre negociação. Eu Sim, sou apaixonada, eu amo, e ver você falando com tanto amor inspira as outras pessoas. E é uma coisa do nosso dia a dia na área do sim. direito, seja na área da família, seja qualquer criminal, é necessário a negociação. Então eu quero agradecer. Quem tiver mais interesse, segue a Carol. Eu vou deixar o arroba dela aqui, eu vou deixar o meu também. É um assunto muito interessante que é necessário se aprofundar, visto que as pessoas hoje não têm na graduação e é só com a vivência mesmo. E a Carol, ela vai facilitar isso na vida de vocês. Você tem um Aham. curso, né? Se você quiser Tem, apresentar para eles sim. a mentoria, segue ela lá, ela fala sobre a mentoria dela, a mentoria de mulheres, eu quero saber isso Sim. também, que eu achei muito interessante. Aham. E, Carol, muito obrigada. Ah, imagina, Renata, é um prazer estar aqui. É um prazer falar sobre esse tema que eu amo. Fica à disposição, né, sua, e de quem precisar também. E agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. Ai, muito obrigada. Até a próxima.